Nós estamos então na nossa série de exposições em Filipenses. Vocês podem ir abrindo a Bíblia em Filipenses 2, de 5 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O que define o que somos? O que define aquilo que fazemos? Quem é a nossa referência? Existem 3 realidades existentes diante disso, dessas perguntas. E todo ser humano passa por pelo menos 2 dessas 3 realidades. A primeira, ser aquilo que os outros querem que eu seja. Podemos passar muito tempo sendo escravos da vontade alheia. Até porque nascemos e somos criados dentro dessa realidade, de ser aquilo que nossos pais querem que sejamos. Muitas das crianças querem ter a mesma profissão que os pais, por acharem que é isso que eles desejam. Mesmo algum adulto pode continuar refém das vontades e opiniões alheias. Primeira realidade, ser aquilo que os outros querem que eu seja. A segunda realidade é ser aquilo que eu quero ser. Aqui há uma revolução identitária, que começa quando queremos deixar de lado o que os outros querem que sejamos, para sermos aquilo que nós desejamos. Chega, basta. Não quero ser o que os meus pais querem que eu seja, ou o que os meus líderes querem. Não quero ser o que o meu pastor quer que eu seja. Eu vou ditar o que eu devo ser. Mas entramos em uma nova escravidão, e agora com um novo ditador tirano. E esse aqui é mais perigoso. Sabe por quê? Aqui há o perigo de acharmos que somos livres, por só respondermos teoricamente a nós mesmos. Mas não somos livres, porque o nosso eu já está preso ao pecado. As 2 realidades primeiras, ser aquilo que os outros querem que eu seja, ser aquilo que eu quero ser. E essa terceira realidade de identidade é também uma escravidão. Mas aquele que é Senhor não é o ditador tirano. E essa realidade nem todos conseguem viver. Ser aquilo que Deus quer que eu seja. O nosso desafio não é ser aquilo que os outros querem, nem mesmo o que nós queremos, mas ser aquilo que Deus quer que sejamos. Ele quer que sejamos como Jesus Cristo, porque Jesus foi aquilo que Deus queria, que Ele queria. O texto vai nos mostrar exatamente isso. Jesus Cristo fazendo a vontade do Pai. Começa assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É isso que Deus queria dos filipenses, e é isso o que Deus quer de nós. Quem aí na Bíblia tem sentimento como tradução? Que nem a minha. Filipenses 2:5. Sentimento. Quem? Ok. Alguém aí tem atitude? NVI? Não. Mesmo modo de pensar? Ok. NAA, provavelmente. Opa. São 3 coisas distintas. Por que sentimento, atitude e mesmo modo de pensar? Sentimento é igual a atitude? Sentimento é igual ao mesmo modo de pensar? Atitude é igual a ambas? É a mesma palavra do versículo 2. Ali quando ele coloca: completar minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. É a mesma palavra que ele vai usar aqui no versículo 5.
mesmo sentimento, ou mesma atitude, ou mesmo modo de pensar. A tradução é diversificada porque não temos uma palavra no português que é equivalente a fronel. Não temos. E agora, o que a gente faz? Uma palavra que abarque tudo o que significa essa palavra. É por isso que há margem para palavras diferentes. E por que eu estou enfatizando essa palavra? Porque a resposta do que Deus quer de nós e do que Jesus fez que devemos viver, que devemos reviver, gira em torno do significado deste termo. Fronel é sentimento. Não errou a tradução. Fronel é atitude. Também não é raro na tradução. Fronel também é mentalidade. Mesmo modo de pensar. Fronel é tudo aquilo que me faz agir como eu ajo. Envolve sentimento, envolve atitude, envolve o modo de pensar. Se eu ajo de determinada maneira, é porque tenho um fronel que me faz agir desta forma. Estão entendendo? É por isso que Deus, por meio de Paulo, nos exorta a termos o mesmo fronel de Cristo. Porque, tendo esse mesmo fronel, esse mesmo sentimento, essa mesma mentalidade, essa mesma atitude, esse mesmo coração de Cristo, agiremos como Ele agiu. Essa é a ideia. Paulo enfatiza no versículo 5 aquilo que ele já falou no versículo 2. Tenha o mesmo fronel, o mesmo coração, a mesma mentalidade. Tenham em vocês o que Cristo tinha nele para agir como agiu, sendo aquilo que Deus quer de nós. Cristo agiu o que Deus queria que ele agisse. Então Paulo nos mostra a ação de Cristo por meio deste lindo hino. Muitos estudiosos dizem que era um hino cantado pela igreja primitiva, que Paulo utiliza parte dele ou todo para explicar, detalhar o que seria esse fronel de Cristo. Sendo o hino cantado ou não pela igreja primitiva, o que precisamos ter em mente é que esse é o maior desafio quanto à identidade para aqueles que querem ser o que Deus quer que eles sejam. Esse hino é o maior desafio para nós que queremos ser aquilo que Deus quer que sejamos. E ele diz no hino, no versículo 6: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Eu quero parar por aqui. Antes de qualquer coisa, se você quiser entender quem Jesus é, precisará buscar a definição de quem Ele é em Deus, do alto, não de baixo, porque Jesus é Deus. Ele, antes de ser Jesus, já era Deus. Muitas heresias surgiram a partir desse verso de João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Alguns interpretaram Cristo como sendo apenas um ser criado, similar a Deus. Outros quiseram falar que Jesus foi adotado por Deus no momento do seu batismo. Mas esse texto é claro, meus irmãos, em demonstrar que esse Cristo, antes de nascer, já era Deus. A ideia de forma de Deus aqui que ele fala é de que aquilo que é externalizado, que é visível, só o é assim porque é em essência. Não tem uma imagem de algo que não exista. Não houve em algum momento do tempo ou fora do tempo que Jesus não fosse Deus, que esse Deus não existisse. Nós sabemos que Jesus é o Deus Filho. Há um Deus, três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas o que é mais intrigante e aparentemente escandaloso é que o Deus Filho não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Não tem como não nos espantarmos com o que significou para o Deus Filho se tornar homem. Não tem como. Primeiramente,
temos que retirar da mente a ideia de que Jesus foi uma espécie de plano B. Deus criou e ficou lá olhando Adão e Eva, depois de ter dado algumas ordens, e ficou lá. Eita! Eva pegou o fruto. Não coma, não! Comeu. Aí ela dá para Adão. Por favor, Adão, você não. Você foi o primeiro a ser criado. Não faça isso. Comeu. Deus filho, vamos lá, plano B. Não. Jesus sempre foi o plano de Deus. Não existe plano A, não existe plano B. Há um único plano que tem a sua plenitude na pessoa de Jesus Cristo. Quando Deus Filho se encarna e se torna 100% Deus homem e cumpre a vontade do Pai. Não sei vocês, mas eu acho isso fantástico. É intrigante. E como eu disse, escandaloso que neste plano, para estar no centro da vontade do Pai, o Deus Filho precisou voluntariamente se tornar homem. O Deus Filho não se apegou à glória de ser Deus. A ideia não é de que ele rejeita a divindade, nem de que ele deixa de receber glória, mas a ideia é que o Deus Filho, ao se encarnar, ele vai assumir uma nova natureza, a natureza da humanidade. E com isso ele assume para si toda a limitação que existe em ser uma criatura. Meus irmãos, o Deus Filho, ao se tornar Jesus na história, ele não deixa de ser Deus. Mas era necessário que, ao assumir essa nova natureza humana, isso limitasse de certa forma o uso dos seus atributos. Agora, sendo Deus homem, ele teria que renunciar o uso, não de que os atributos não estavam lá, só que ele não os usaria, e se colocar totalmente dependente do Espírito. Paulo vai mostrar que esse trajeto de humilhação é nada mais do que assumir a forma de servo. O Deus Filho se tornando servo. Então, eu quero que os irmãos fixem: ser servo de Deus é o centro do fronel de Cristo. Lembra a palavrinha lá? Tenha o mesmo fronel que Cristo teve, sentimento, atitude, mesmo modo de pensar, o coração, que é tudo aquilo que faz a gente agir como a gente age. Ser servo de Deus é o centro do fronel de Cristo e deve ser o nosso. Ser servo. Paulo deixa ainda mais humilhante com esse hino, porque já é demasiadamente humilhante o Deus Filho, que recebe toda a glória ao lado do Pai e do Espírito, se encarnar, assumir estado de servidão ao se tornar homem, mas somando a isso, o Deus Filho, na pessoa de Jesus, continuou a se humilhar, quando ele diz, tornando-se obediente, no versículo 8, até a morte. Uma obediência até a morte. Não qualquer morte também. A morte de cruz. E aqui, morte de cruz é o ápice dessa poesia, desse hino. A cruz simbolizava miséria. E as pessoas tinham atitude de escárnio para com aquele que iria ser crucificado. Assim como tiveram com Jesus. Zombaram de Jesus. No entanto, para Deus, em seu plano perfeito, a cruz é símbolo de glória. A cruz é símbolo de vitória. Olha o que diz o versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Dentro da vontade de Deus,
a perspectiva é totalmente contrária do mundo. Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Que nome é esse? Que nome é esse, olhando para o texto? Uns falam Jesus, outros falam Cristo, mas eu entendo ser o nome Senhor em caixa alta. O texto nos mostra que o resultado será que todo joelho se dobre ao nome de Jesus. A ideia é que ao dobrar de joelho de todo o universo, por quê? Porque há reconhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor. Versículo 11. Há um reconhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor. Todo mundo se ajoelhará, porque todo mundo confessará que Jesus Cristo é Senhor. Senhor, então, é o nome acima de todo nome. Mas não é o Senhor que a gente está acostumado, que faz contraponto com o servo. Não. É o Senhor em caixa alta, o nome de Deus. Essa interpretação se baseia também em entender que Paulo aqui está ecoando as palavras do profeta Isaías. E eu quero que os irmãos abram lá para a gente ver isso. Isaías 45, 22 a 25. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua, e confessará toda a língua, em algumas versões. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. O mais surpreendente é que quem está falando aqui em Isaías é o próprio Yahweh, ou Yahvé. Yahweh é a pronúncia aproximada que a gente pode ter do nome de Deus. Senhor em caixa alta, quando aparece aí. E aqui, Paulo vai utilizar Jesus como a pessoa a quem todo joelho se dobrará e toda a língua confessará. Jesus Cristo é Yahweh. Jesus Cristo é Senhor. Que plano magnífico de Deus. O Deus Filho se encarna, tornando-se homem, e é rejeitado pelos seus. Ele foi traído, ele foi negado pelo seu próprio discípulo, ele foi humilhado, chicoteado, sangrado, foi morto em uma cruz. Mas a história não termina aí. Deus o ressuscitou dos mortos e o fez assim reconhecido como sendo o próprio Yahweh, porque ele é Deus. No começo, humilhação. No final, exaltação. No começo, rejeição. No final, adoração. Aparentemente contraditório, mas essa é a lógica divina. Na humilhação, a glória. Contudo, existe algo que permaneceu do começo ao fim da vida de Jesus na terra. Jesus era aquilo que Deus queria que ele fosse. Isso permaneceu desde a encarnação, desde quando ele era bebê, amamentado por Maria, cresceu, trabalhou com seu pai, José, começou seu ministério, foi humilhado, foi rejeitado, chicoteado, sangrado, foi morto, ressuscitou, subiu aos céus e agora está à direita de Deus, e um dia voltará. Jesus foi aquilo que Deus queria que ele fosse. Sinônimo de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos é ser servo. Essa é a frônesis de Cristo, o fronel de Cristo que devemos ter, ser servo. E eu quero concluir
com algumas verdades, algumas conclusões para a gente. Eu já comentei na pregação passada, mas hoje cabe aqui e necessita repetição, que Deus se humilhou de forma real. Ele literalmente deixou sua glória ao lado do Pai e abraçou a fragilidade da humanidade. Nós não somos chamados a renunciar a glória alguma, porque se há alguma glória em nós, ela é falsa, ela é vazia. Fomos chamados em Cristo a nos esvaziarmos, não da glória, mas dos vícios do nosso coração. Isso deveria ser simples, deveria ser fácil, se despojar daquilo que é ruim e que nos causa tão mal. Porque se eu percebo que alguma coisa é ruim, eu não vou querer viver isso. Isso deveria ser simples, mas não é. Não é fácil. Por que, Senhor? Por que é tão difícil me livrar do meu eu? Por que é tão difícil tomar minha cruz, seguir o Senhor, sendo que o Senhor morreu por mim na cruz? Por que é tão difícil? É difícil para nunca deixarmos de entender e de nos lembrar que tudo é sobre a graça de Deus. Nada é sobre mim. Nós precisamos de Cristo para nos livrarmos até do que é ruim. Graça e mais graça de Deus sobre nós. Outra conclusão: não há Deus além do nosso Deus. Não há Deus como nosso Deus, que para salvar seu povo, Ele se humilha. Isso é loucura para judeus e gentios. Loucura. Nas histórias de heróis que a mitologia grega transmitia, e também no Messias esperado por Israel, os judeus e gentios aqui, o ápice dessas histórias é sempre quando este herói sai de um estado inferior para um estado exaltado, por fazer algo extraordinário, que é reconhecido por todos. É assim as histórias de herói. Alguém faz algo extraordinário, o herói faz algo extraordinário, ele estava no estado inferior, faz algo extraordinário e agora está no estado exaltado. O Messias, por exemplo, esperado, não era alguém que sofreria, seria humilhado e morreria, principalmente numa cruz. Tanto que Isaías, o servo sofredor, os judeus interpretam como sendo o próprio Israel, não o Messias. Para a nação de Israel, o Messias é um rei, cheio de glória, que libertaria o povo das mãos dos opressores. Um dia, ele reinará aqui na terra. Amém? Na história da redenção, do plano divino, a plenitude dos tempos é o herói, o Deus Filho encarnado. E aí já começa a humilhação. Conhecido como Jesus, sendo humilhado na cruz, que após isso ressuscitou e está à direita do Pai, e um dia retornará, cheio de glória e majestade. Que história é essa de Deus? Onde o ápice do herói é uma morte na cruz. Para Deus, como eu falei, mesmo na humilhação, nunca deixou de haver glória. Terceira, que essa não é apenas uma história linda e emocionante que lemos. Não é apenas uma história que até mesmo nos faz chorar. E agradecemos a Deus. Esse hino não é apenas para ser cantado ou contemplado. O conteúdo deste hino é mais do que mero exemplo. É a história de um filho que se fez servo, obedecendo ao Pai, que gerou em nós vida. Vida. Esta vida que recebemos em Cristo é a única que pode ser chamada de vida feliz. A única. Eu quero terminar e eu quero que vocês me acompanhem um raciocínio. Deus, certo? Homem. Pode pôr para baixo isso aí, né? Deus, homem,
Senhor, servo. O homem não pode ser Deus. E o servo não pode ser Senhor. Deus em si próprio, ele não serve a si mesmo. Essa não é a ideia. Logo, não poderia ser servo de si. Para ser servo, Deus Filho precisou se tornar homem. É por isso que enquanto lutarmos para sermos Deus, jamais seremos servos. Enquanto lutarmos para sermos Senhor de nossa vida, jamais seremos servos. Fomos criados e salvos para servir a Deus. E é um modo de pensar de servo que Cristo teve, que devemos viver. Ser servo é aquilo que Deus requer de nós. Ser servo é aquilo que Jesus foi, obediente até a morte e morte de cruz. Por isso que nós devemos reviver o que Jesus reviveu, a fidelidade dele. Devemos tomar nossa cruz e reviver os passos de Jesus, sendo fiéis, sendo servos. Meus irmãos, tenham em vós a mesma mentalidade, o mesmo fronel, o mesmo coração que Cristo teve, uma mentalidade servil. Só assim, sendo servo, seremos aquilo que Deus quer que sejamos. Só assim seremos aquilo que Deus quer que sejamos, servos.